Eu não vou me prender a um atributo só. Vou falar de alguns, mas eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 19. Hoje eu vou sair um pouquinho da minha característica natural de pregar expositivamente, vai ser um sermão mais temático. A gente vai fazer um apanhado de alguns textos, mas para dar início ao nosso sermão, então, escolhi o Salmo 19. Salmo 19, nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 1. Na minha versão diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Amém? Meus irmãos, a minha oração nessa noite é que a gente saia daqui aprendendo um pouco mais dos atributos de Deus, com uma única motivação: glorificar Ele, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. É essa a oração que eu faço a Deus e espero que assim cheguemos ao final abençoados, edificados e aprendendo a glorificar Ele ainda mais. Quando a gente lê esse primeiro versículo do Salmo 19, a gente é apresentado a uma realidade de que a criação revela o caráter de Deus, revela a glória de Deus. E é interessante que, por revelar a glória de Deus, qualquer ser humano na face da terra que encarar a criação, que abrir os seus olhos e contemplar a criação, ele se torna das suas atitudes indesculpável, porque ele sabe que existe um Criador, ele sabe que existe um Deus que governa todas as coisas, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, não adianta ele dizer: eu não fui ensinado que existia um Deus. Você sabe que existe quando você olha para o céu e conta inúmeras estrelas. Você sabe que existe um Deus quando você olha para uma criança e vê o sorriso dela. Você sabe que existe um Deus quando uma pessoa é infectada por esse vírus e ela retorna sã e salva. E que bom seria que todos reconhecessem que há um Deus e que quando saíssem das UTIs não dissessem: eu venci a Covid. A plaquinha deveria ser: Deus, meu Deus é maior do que a Covid. Porque de fato Ele é maior. Eu não venci coisa nenhuma. Eu sou tão frágil que quase que eu ia. Mas como meu Deus é maior do que a Covid, eu voltei. Ele me trouxe de volta. Tudo na nossa vida é Deus fazendo em nós e através de nós. E qualquer pessoa que olha para a criação sabe disso. Ela pode não reconhecer nos seus caminhos Deus, mas ela sabe que existe um Deus. E ela pode não servir a Deus, mas ela sabe que Ele está nos céus. Tudo o que foi por Ele projetado faz menção aos seus atributos, qualquer coisa. Qualquer coisa que foi produto das mãos de Deus, da ordem de Deus, faz menção a alguns de seus atributos. Durante todo o Salmo 19 é falado que a sua lei é perfeita. Um dos versículos do Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita. Em quem encontramos a perfeição? Em Deus. É tanto que a gente às vezes fala assim: fulano tem algum defeito. Aí alguém diz: ninguém é perfeito, perfeito só Deus. De fato, nós só encontramos a perfeição em Deus. Não dá para encontrar perfeição em qualquer ser humano. Em algum momento a gente vai errar, em algum momento a gente vai se decepcionar ou decepcionar outra pessoa, é inevitável. Mas Deus é perfeito. A sua lei é perfeita. Mas não só isso. Ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mais dois atributos que nós encontramos em Deus: a fidelidade e a sabedoria. O testemunho do Senhor é fiel. Que bom seria, mais uma vez, de uma forma bem hipotética, porque infelizmente nem todos reconhecerão durante a sua existência, mas que bom seria que todas as pessoas que colocam no para-choque do seu carro o adesivo "Deus é fiel", levassem isso para o coração e para a prática de vida.
Porque Deus é fiel, meu irmão, não só quando Ele te dá aquele carro, mas Ele é fiel quando aquele carro dá perda total e você sai sem nenhum arranhão. Você está sem carro, mas você está com Deus. Deus é fiel quando te dá uma promoção no emprego, mas Deus é fiel quando coloca comida na tua mesa, mesmo você estando desempregado. Deus é fiel em todo o tempo. Ele é fiel até quando nós não somos fiéis. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. E outro atributo é a sabedoria. Às vezes a gente toma atitudes, fala algumas coisas e as pessoas dizem assim, como essa pessoa é sábia? Como ela falou exatamente o que eu esperava que ela falasse no momento certo. Como ela tem as palavras mais adequadas nos momentos mais difíceis. Na realidade, nós não temos. Deus as coloca na nossa boca. Quando você, em algum momento da vida, for solicitado a dar um aconselhamento a alguém, antes ore ao Senhor da seguinte maneira. Meu Deus, coloca as palavras certas, na hora certa, na minha boca, para que eu possa falar àquela pessoa que está precisando de conselho. E que eu não fale de mim, mas que eu fale de ti. A gente acabou de cantar isso, né? Mais de ti, menos de mim. É menos de conselhos humanos, menos de motivacional e muito mais de palavra de Deus. Aí a gente segue num conselho firme e forte. A gente não vai seguir por caminhos errados. Mas também o Salmo 19 vai falar, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aqui mais dois atributos, verdade e justiça. A gente hoje está na era das notícias falsas. Eu não vou usar inglês desnecessário. Existe a palavra em português, então eu uso notícias falsas. Notícias falsas, ou seja, tudo que não corresponde à verdade. Você quer abrir um jornal que te fala sempre a verdade? Você quer receber notícias sempre verdadeiras? Você não vai ter uma emissora que faça isso por você. Abra a palavra de Deus. Aqui você vai ter o que é mais atual do que o jornal de amanhã. E aqui você vai ter tudo aquilo que é verdadeiro. Aqui você tem as instruções para você conduzir sua vida de um modo que glorifica a Deus. Aqui você tem as instruções para você conduzir sua vida de uma forma que o agrade. De uma forma que não envergonhe o Evangelho. E todos nós que somos chamados filhos de Deus, assim como diz lá na primeira epístola de João, nós precisamos ter frutos de justiça. As pessoas devem olhar para nós e ver em nós atos de justiça. Porque aquele que pratica a justiça procede de Deus. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. É bem claro. João não dá um meio termo. Ele diz simplesmente que aquele que pratica a justiça procede de Deus. Por quê? Porque a justiça é um dos seus atributos. Se nós nos detivéssemos, meus irmãos, pelos próximos 30 minutos, somente no Salmo 19, seria muita coisa já para meditar, mas eu vou propor nessa noite um breve passeio aqui pelos Salmos, no qual nós vamos comentar acerca de 5 atributos de Deus, para que a gente conheça cada um desses 5 atributos, a fim de melhor servir ao Senhor e melhor o adorar. O primeiro deles são os decretos de Deus. Interessante que a gente também vive numa época que, além das notícias falsas, nós temos as formas falsas de se chegar até Deus. As orações mais esdrúxulas e mirabolantes possíveis são ouvidas, não somente dentro da sua casa, não somente dentro das igrejas, mas às vezes reproduzidas por nós, por qualquer coisa que seja, qualquer motivo que seja. Às vezes a gente está escutando uma pessoa orando e diz assim, Senhor, vai lá agora. Você já escutou falar que o tempo de Deus não é igual ao nosso? Então se eu digo assim, Senhor, vai lá agora, eu estou quase que colocando Deus na parede dizendo, faça agora, o tempo é meu. É imediatismo que a gente reproduz na nossa fala, na nossa oração. Mas a coisa continua sendo controlada por Deus. Tudo é controlado por Ele. Então o tempo é dele. Mesmo que eu quero agora. Eu quero essa minha vontade. Essa é a inclinação do meu coração.
Mas não quer dizer que Deus vai fazer isso. E, sinceramente, não tem um jeito de você falar que convença Deus de fazer algo que não seja a sua vontade. Há um bom tempo eu escutava uma música. Músicas são maravilhosas, quando com conteúdo bíblico. Eu escutava uma música que ela não é tão nova, mas ela dizia, existe um jeito de tocar o coração de Deus. Existe um jeito de você orar, existe um jeito de tocar o coração de Deus. E eu ficava pensando, quer dizer que então, se eu orar de determinada forma, Deus vai dizer, opa, essa oração me impressionou. Essa oração me fez mudar o pensamento. Eu vou atender. Eu vou atender essa oração. É assim que a coisa funciona? É assim que a gente toca no coração de Deus? Não é. Sabe como é que a gente realmente percebe que as nossas orações são respondidas? Quanto mais a gente medita na palavra e quanto mais a gente ora em conformidade com essa palavra, que expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. É assim que a gente percebe. As orações vão sendo respondidas e a gente vai dizendo, Deus está ouvindo minha oração. Ele sempre ouve a nossa oração. Mas não quer dizer que sempre Ele vai dizer sim para aquela nossa vontade. Até porque muitas das nossas vontades seriam extremamente prejudiciais, não só a nós, mas a quem está ao nosso redor. Mas toda vez que a gente ora em conformidade com Deus, então as nossas orações são respondidas, são atendidas. Mas a gente escuta muito as pessoas falando, eu decreto, eu declaro, eu exijo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Você não pode determinar absolutamente nada. Você pode hoje fazer como eu fiz, de escrever na minha agenda todas as atividades que eu desejo fazer até sexta-feira que vem. Como uma forma de planejamento. Mas você não sabe se você vai cumprir cada uma daquelas atividades até sexta-feira. Você não sabe se amanhã você terá a condição física de trabalhar. Interessante que eu conversava com um irmão durante a reunião da nossa união masculina, lá na Igreja Brasil para Cristo Médici, ontem à noite, e ele disse, pastor, eu já estou me sentindo um pouco dolorido. Aí eu disse, irmão, se vacinou? Ele disse, foi. Eu disse, com AstraZeneca? Ele disse, foi. Eu disse, muita gente está tendo reação. Alguns não, mas muita gente está tendo. Eu digo, então prepara o paracetamol. Ele disse, eu já comprei. E ele, hoje, já não pôde ir à escola bíblica dominical. Por quê? Porque se sentiu enfraquecido. Ontem ele estava com a gente, mas já estava se sentindo não muito bem. E faz parte. Você pode dizer, olha, sábado tem culto dos homens, domingo tem escola dominical. Vou para os dois. Uma coisa totalmente involuntária e alheia à sua vontade acontece e você não pode determinar que você vai estar lá. Imagine sobre outras coisas que são bem mais complicadas. Eu não posso determinar a bênção na vida do meu irmão. Porque tem coisas que eu falo e faço que não transmitem bênção para ninguém. Eu não posso determinar a cura na vida do meu irmão se eu não tenho controle sobre a minha própria saúde. Eu não posso determinar que o meu irmão vai ser feliz e realizado se às vezes as minhas próprias escolhas me levam para um caminho totalmente infeliz e longe de Deus. Mas o decreto de Deus, esse sim, não falha. O decreto de Deus é o seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. E ele não toma a decisão na hora. Às vezes, por conta de um imprevisto, eu tenho que mudar a minha rota e eu tomo decisão na hora. Eu digo, olha, não deu certo fazer do jeito que a gente planejou, então vamos decidir agora o que é que a gente vai fazer daqui para frente. O imprevisto pegou a gente de surpresa. Deus é pego de surpresa? Nunca. Deus nunca será pego desprevenido. E nós nunca estaremos prevenidos com relação aos seus decretos. E aí a gente vê que os decretos de Deus sempre são relacionados a coisas futuras, mas eles foram feitos na eternidade. Sabe como é que aconteceu a nossa salvação? Deus não olhou de cima e disse assim, eu acho que ele vai crer no nome do meu filho. Então eu vou decidir agora que ele vai ser salvo. Não.
antes de que eu existisse, antes de que você soubesse quem é seu pai e sua mãe, qual a sua cidade de nascimento, ele já tinha escolhido você para fazer parte do seu povo eleito, do seu povo de propriedade exclusiva dele. Isso é maravilhoso. E os decretos de Deus são eternos. Então, como nós vemos em Efésios 1, versículo 4, o que, é que diz aquele texto? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mais ainda, os decretos de Deus são livres. Como diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 13 e 14, aponta que Deus não teve conselheiro. Quem foi o seu conselheiro? Alguém disse assim, olha, desenha a terra desse jeito, coloca os rios aqui mais para esse lado, os luminares você vai colocar dessa maneira, dispõe os animais sobre esse território. Ele não teve conselheiro. Nem o seu espírito foi guiado por outro. Até porque, antes dele, nada existia. Ele não foi criado. Ele criou todas as coisas. Mas ainda, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Porque Efésios 1, 11, versículo B, diz que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Lembre de uma coisa. De vez em quando você escuta alguém falar, olha, essas palavras que você está dizendo para mim são a sua verdade, mas a minha verdade é totalmente diferente. Aí a pessoa rejeita tudo que você está falando, principalmente se for relacionado a Deus. E essa sociedade que tem múltiplas verdades, no final não tem nenhuma. Eu sou da política de que quem diz que faz tudo acaba não fazendo nada. E quem diz que crê em tudo não crê em nada. A gente só pode crer em um, aquele que é o soberano, o absoluto. E a sua verdade continua sendo absoluta. Então os seus decretos, que representam a sua única verdade, continuam sendo absolutos. Não existe nada relativo no que Deus fala. Não existe o e se. Não existem possibilidades. Não existem hipóteses irreais. Não existe um decreto soberano e absoluto. Mas ainda ele é incondicional. Não depende das coisas. Não existem circunstâncias que vão mudar os decretos de Deus. Ele falou, vai acontecer. Ele prometeu, vai se cumprir. Nos Salmos é possível a gente ver que os decretos divinos também são sábios. Outra característica dos decretos. O Salmo 104, versículo 24 diz, quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Tudo que Deus faz é com sabedoria. Por mais que você diga que uma pessoa é sábia, certamente vai ter um momento da vida dela que ela vai falar, fazer ou pensar alguma coisa que está fora da normalidade, fora do contexto. Deus não faz isso. Tudo que ele decreta, tudo que ele fala, tudo que ele determina é com sabedoria. Ou seja, nele não tem erro. Por isso que eu fico doente quando alguém diz que a Bíblia tem erro. Na Bíblia tem erro de tradução. Você vai perceber que alguns livros vão caducar com o tempo. Quando eu entrei na universidade, foi em 2005, ainda usavam um livro chamado Gradus Primus. Quem fez letras há mais tempo, talvez pegou esse livro, que era latim. Era latim para a gente. Hoje não tem mais. Hoje você tem Libras no curso de letras. Mas latim perdeu o sentido. A não ser para quem vai fazer filologia depois, que vai estudar os ramos linguísticos. Mas não tem mais sentido você estudar com um livro que é de 1940 e alguma coisa. O livro perdeu a utilidade. Tem alguns livros que são próprios para a sua época. Mas depois, com o desenvolvimento do mundo, aquele livro já não faz mais sentido, o seu conteúdo, para a época que a gente vive. Por exemplo, livros de datilografia hoje fazem sentido. Curso prático de datilografia não faz o menor sentido. Por quê? Porque hoje tudo é computador, é celular, é smartphone, é tablet e essas coisas todas. Então você não vai datilografar.
Você fica até com pena da pessoa que está lá catando milho, digitando no teclado do computador, né? Porque ela não tem muita habilidade. Parece que ela parou no tempo e ela precisa se atualizar. A Bíblia precisa de atualização? Óbvio que não. Deus precisa se atualizar nos seus conceitos e decretos? Claro que não. A gente pode seguir de olho fechado tudo que ele disser, porque tudo ele faz com sabedoria. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, dois atributos nesse segundo ponto, a onisciência e a onipresença de Deus. Eu acompanhei, meus irmãos, eu fiz questão de acompanhar, mesmo que remotamente, toda semana. E realmente fui muito abençoado por cada uma das palavras. E escutava na direção de ontem à noite, sendo dito o seguinte: o Salmo 139 foi lido todos os cursos praticamente. Então era o Salmo da semana JA. O Salmo 139, de fato, nos transmite a onisciência e a onipresença de Deus, que vocês escutaram com o pastor Marcelo na quinta-feira. Ele falou também da onipotência, no Salmo 139 inteiro, mas ele citou esses dois atributos. Eu quero só passar um pouquinho para que a gente veja novamente como são interessantes esses dois atributos de Deus, os quais nós não temos. Ou seja, eles são incomunicáveis. Nós somos criados na orientação de que Deus sabe todas as coisas. E que não há 1 centímetro quadrado dessa terra que ele não tenha o controle, que fuja do alcance dos seus olhos e do seu conhecimento. E a gente crê nisso por quê? Porque de fato a gente enxerga a mão do Senhor na resolução de cada mínima coisa do nosso dia a dia. Sabe aquele dia que você estava caminhando, indo para a universidade, porque você não tinha o vale escolar, e você disse: Senhor, seria tão bom que passasse um colega meu para me dar uma carona. Você só escuta o apito. Pá, 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 pá. E aí, quer ir comigo? Com certeza. Meu irmão com a resposta de oração. A pessoa não sabe o que é isso. Mas você sabe. Porque você orou. E Deus sabe todas as coisas. Inclusive o que você estava precisando. Antes de você orar, ele já sabia o que você precisava. E dificilmente você chegaria até o final, ou em segurança, ou em pleno vigor, e ele providenciou algo de que você precisava. Então, Deus, em cada mínima coisa do nosso dia a dia, a gente consegue enxergar a mão dele. A nos conduzir, a solucionar, a confortar, a curar. E o jeito que Deus faz para realizar todas essas coisas é um jeito que nós nunca pensaríamos de fazer. A gente pensa: como é que eu vou sair dessa situação? E a gente pensa 20 maneiras diferentes. Nenhuma é igual à maneira de Deus. A gente pensa 20 caminhos para sair do labirinto, a gente não consegue sair, a gente volta no mesmo canto. Deus, com um toque, abre a porta. E a gente sai. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de absolutamente nada. Por isso que de vez em quando eu repito a mesma... A gente se torna repetitivo às vezes porque as pessoas fazem com que a gente seja. A pessoa diz: eu perdi o controle da minha vida. Meu querido, você nunca teve. Aprenda isso. Se você ainda não aprendeu, aprenda isso hoje à noite. Você nunca teve o controle da sua vida. É por isso que você fala isso quase que todos os dias. Perdi o controle dessa situação. Aí surge outra, perdi o controle de novo. Aí daqui a pouco você diz: eu perdi o controle da minha vida. Graças a Deus por isso, porque você nunca teve. O controle da sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Mais do que isso, a gente sente a presença do Senhor a nos cercar e a nos guiar em todos os momentos. Eu vinha com minha esposa e a gente passando ali na rua Santo Antônio, eu disse... Eu conheço um pouco desse espaço aqui, porque eu trabalhei aqui na escola Assis Chateaubriand durante alguns anos, e você passava por ali, mas pela manhã era muito tranquilo. E aí teve uma época que eu não tinha mais aulas pela manhã. E eu fiquei numa situação terrível, porque eu ministrava aulas pela manhã, numa escola aqui no Alto Branco, ministrava à tarde numa escola no Catolé e tinha que vir para cá à noite. Eu fiquei com todas as minhas aulas totalmente desfaceladas. Isso tudo para completar 28 aulas. Imagine só, 3 escolas para 28 aulas. E toda vez que eu vinha para cá à noite, eu ficava muito temeroso.
Da mesma forma que todas as escolas dos 10 anos que eu dei aula à noite. Mas quando eu passei agora, eu comentava com ela, eu disse assim, olha como está escuro. Ali perto onde o pessoal lava carro. Já na esquinazinha para o Assis. Eu disse, olha como é que está escuro. Nem que me pague eu passo aí a pé. E eu dizia isso para ela, por quê? Porque no começo da caminhada da gente, não tinha carro, não tinha nada disso. Quantas vezes eu perdi o ônibus ali nas Damas, para sair do meu trabalho e ir para o UFCG, e eu descia a pé ali, pela Getúlio Vargas, até chegar lá eu ia orando. Senhor, me guarde. 6 horas da noite. Minha aula começa às 6h40, que eu chego em paz. Em nome de Jesus. Eu ia caminhando e orando, caminhando e orando. Quer dizer, se eu cheguei lá em paz, é porque o Senhor me cercou e me conduziu em todos os momentos. Se em alguns dias eu vim para cá à noite e nunca aconteceu nada comigo, é porque o Senhor me guardou em todos os momentos. A gente sente a presença de Deus a nos conduzir, a nos proteger em todos os momentos da nossa vida, senão a gente não estaria aqui. E o Salmo 147, versículo 5, nos transmite algo sobre a onisciência de Deus. Dentre esses dois, fala sobre a onisciência, quando ele diz, grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. A gente olha para algumas personalidades do mundo e vê o quanto elas são inteligentes. Quantas sacadas interessantes elas tiveram durante a sua vida. E um belo dia alguém pensou em fazer a medição da inteligência do ser humano e chamou isso de QI, coeficiente de inteligência. E tem gente que tem o QI 150, 160, o meu não chegou nem a isso. Mas é fato que por maior que seja o seu QI, não se compara ao entendimento de Deus. Por mais inteligente que seja o ser humano, por mais prêmios Nobel que ele possa ganhar, nas mais diferentes categorias, ele nunca será sábio como Deus. Ele nunca saberá de todas as coisas. Ele nunca terá o controle sobre todas as coisas. É impossível medir o entendimento de Deus. Eu não entendo porque determinadas coisas acontecem comigo. Ele entende. Eu não entendo porque determinadas pessoas entraram na minha vida. Ele sabe o porquê. Eu não entendo porque ainda hoje eu padeço de determinadas limitações. Mas ele sabe por quê. E é impossível medir o entendimento de Deus. Mas é a descrição do Salmo 139 que vai nos trazer um verdadeiro cântico sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Quando a gente lê os primeiros 6 versículos, dá para entender o quão onisciente ele é. Quando você lê, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o que é sondar? O que é que transmite isso para você? Sondar. Já pensou nisso? O que é sondar o meu coração? Eu não sei o que é que está dentro do meu coração. Eu não conheço o meu coração. Principalmente quando eu faço alguma coisa e eu digo, eu tive a capacidade de fazer isso. Principalmente quando eu olho para o meu coração e digo, e eu pensei nisso. Eu falei isso de alguém. Falei, fiz, pensei. Eu não conheço meu coração e a palavra de Deus diz que ele é corrupto. Desesperadamente corrupto. Enganoso. Mas o Senhor sonda o meu coração. Aquilo que eu nunca esperava encontrar dentro dele, o Senhor sabe que está lá. Aquilo que eu nego que está lá, o Senhor sabe que está lá. É por isso que a gente pode até maquiar determinadas coisas na nossa personalidade para alguém. Mas a gente nunca engana Deus, porque Ele sonda o nosso coração. Ele tem nas suas mãos, nas suas pupilas, usando uma linguagem mais antropomórfica, ele tem o raio-x do nosso coração. E se for pouco, ele tem a ressonância magnética, ou seja, ele vai além. E ele vê aquilo que está lá
lá no mais profundo do nosso coração. Não dá para se esconder de Deus. É por isso que ele diz, tu me sondas e me conheces. Ele me conhece. De um jeito que nem eu me conheço. Ele sabe quando eu me assento e sabe quando eu me levanto. De longe ele percebe os meus pensamentos. Eu olho para alguma coisa, vem um pensamento na minha cabeça. Ele já sabia daquilo. De longe ele percebeu o meu pensamento. Ele sabe qual é o julgamento que vai sair da minha boca depois que eu tive aquele pensamento. Ele sabe qual vai ser minha atitude frente àquela situação pelo meu pensamento. Ele sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Quando eu enrolo no meu trabalho. Quando eu só faço as coisas quando meu patrão está olhando. Ele sabe perfeitamente qual é a intenção do meu coração. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Aí a gente volta para o Salmo 147. E versículo 5. É impossível medir o teu entendimento. Aí o Salmo 139, 6 diz, é tão elevado que eu não posso atingir. Ele está falando a mesma coisa. Eu não consigo atingir. Por quê? Porque é impossível medir esse conhecimento. Impossível. E o versículo 7 até o versículo 12 fala da onipresença, quando ele diz, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, no abismo, também lá estás. Se eu subir com as asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem como, ele está em todo lugar. E aí, pela graça de Deus, mesmo que por circunstâncias indesejadas, faz 2 anos que a gente não escuta mais o São João ali no Parque do Povo. Bom, né? 30 dias de sossego. A gente consegue passar pela Sebastião Donato à noite em junho. Maravilha. Coisa impensável 2 anos atrás. Mas eu sei que alguns dos nossos parentes viram a noite ali. As suas redes sociais têm 1/30, 10/30, 30/30 e a gente sabe o que isso representa. E a gente pede a Deus, Senhor, traz de volta. Senhor, guarda onde ele está. E aí tem muita gente que critica dizendo, você está orando para que Deus guarde ele lá? Deus não está lá não. Você pensa que Deus está lá? Onde tudo que não presta existe. Onde as pessoas estão zombando de Deus. Você acha que Deus está lá? Surpresa, Deus está lá. Ele não está aprovando, mas ele está lá. Ele não está sendo glorificado pela vida de quem está lá, bebendo, farrando, fazendo tudo que não presta, mas ele está lá. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Não adianta. Não interessa se você está com a Bíblia na mão, dentro da sua casa, ou se você está cheirando uma carreira de pó lá no meio do Parque do Povo. Deus está olhando a tua atitude. Não tem quem fuja da presença de Deus. E quando Efésios 1, versículo 4 diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para vivermos santa e irrepreensivelmente diante da presença de Deus, isso quer dizer que nós fomos chamados para viver santa e irrepreensivelmente em todo lugar, porque em todo lugar Ele está presente. Então é para isso que a gente aprende sobre a onipresença de Deus, para poder servi-lo em todo lugar de maneira santa e irrepreensível. Um terceiro ponto é sobre a supremacia de Deus. Quando nós tratamos da supremacia de Deus, um argumento a favor é a distância infinita que separa do Todo-Poderoso, o Criador, as criaturas mais poderosas. Imagina aí, as pessoas mais poderosas do mundo ainda estão anos-luz de Deus.
são totalmente dependentes dele, mesmo que elas não saibam disso. Ele é oleiro e elas são apenas barro. E o barro nas mãos do oleiro pode ser moldado, modelado para formar vasos de honra, ou pode ser esmiuçado, quebrado. O Salmo 2, versículo 9 diz: Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. O que a gente é diante da grandeza de Deus? Nada. A gente é pó. E se a gente não lembrar que a gente é pó e cinza, vai ter alguns momentos que pelas nossas conquistas, entre aspas, na nossa mente, conquistas nossas, nosso mérito, a gente vai querer ser maior que Deus. Mas a supremacia continua sendo dele. Ele faz todas as coisas conforme lhe agrada. As Escrituras relatam a supremacia de Deus sobre as obras das suas mãos. Toda a matéria inanimada, todos os seres irracionais obedecem e executam as ordens de Deus. Todos. Veja só, o Mar Vermelho se dividiu pela ordem de Deus. Está lá em Êxodo 14. O sol se deteve. Você já viu o sol parar? Não. Mas você sabe que em Josué 10 o sol parou. Por quê? Porque Josué era muito obediente, um homem de Deus e merecia ser honrado. É isso? Não. Pela ordem do Senhor. Mais ainda, o relógio de Acais voltou atrás 10 graus. Interessante que quando o sol se deteve, o tempo também parou. Quando o relógio de Acais voltou 10 graus, é porque o tempo parou. E ainda tem crente que, quando fala da exiguidade, do pouco tempo que a gente tem na face da terra, ainda coloca Cazuza, dizendo que o tempo não para. Para. Se Deus quiser, para. Ele é quem manda no tempo. Ele é o Senhor do tempo. Veja, Isaías 38:8 mostra o relógio de Acais atrasando. Mas ainda, como é que você pode pensar um profeta que está escondido em cavernas? Como é que ele vai se alimentar? O Senhor manda corvos alimentarem Elias em 1 Reis 17. Quer dizer, os corvos têm vontade própria? Não, eles obedecem, mesmo sendo seres irracionais, obedecem às ordens do Criador. Vão lá, meu profeta está precisando se alimentar. Vocês serão canal dessa alimentação. O Salmo 135, versículo 6, vai resumir bem esse domínio de Deus sobre a sua criação. Ele diz: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo o que Ele quis, Ele fez. O perfeito domínio de Deus sobre a vontade humana demonstra a sua supremacia. Olha o que é que diz Provérbios 21:1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. E a sua supremacia também vai ser verificada em outro salmo, Salmo 115, versículo 3, que ele vai dizer: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então, ele faz o que é do seu agrado, o que o deixa satisfeito, o que o glorifica, a sua vontade. É isso que ele faz. Ele não se dobra diante da vontade humana porque ele é supremo. Nós é que devemos nos dobrar diante da sua vontade. Em penúltimo lugar, a imutabilidade de Deus. Nós somos inconstantes, somos instáveis. Pouca coisa muda o nosso humor. Pouquíssima coisa mesmo. Basta que você esteja atrasado para ir para o trabalho ou para vir para a escola dominical. Você coloca o pão na torradeira só com manteiga. Quando vai tirar, por algum descuido, ele cai no chão. E geralmente cai com a parte da manteiga para baixo. E você perdeu o humor totalmente naquele momento. Tem gente que até diz assim: tá vendo? É o capeta
capeta para eu não ir para a igreja. Enfim, isso é para mostrar que a gente é inconstante. A gente está feliz, está realizado, aconteceu qualquer coisa, a gente fica mal-humorado, chato. A gente muda totalmente. Basta, a gente está conversando com uma pessoa e está tudo bem. Se ela disser alguma coisa que a gente não concorda, pronto, acabou a conversa. E aí existem algumas expressões que são bem interessantes que a gente utiliza aqui na nossa região. Diz assim, fulano um dia está pelos pés, outro dia está pelas mãos. Ele é de lua. Tem as fases. Um dia está bem, outro dia está mal. A gente não sabe como lidar com essas pessoas. Imagine que nós fôssemos guiados, controlados, orientados por uma pessoa assim. Por uma pessoa que não sabe o humor que vai ter amanhã. Por uma pessoa que muda ao sabor do vento. Nós não podíamos, de forma alguma, nos sustentar e nos apoiar em um ser como nós. Muda de posicionamento, muda de palavra o tempo todo. Por isso, nós depositamos a nossa inteira confiança em Deus, que é imutável. Deus é perpetuamente o mesmo. Você já leu o texto de Hebreus, né? Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Perpetuamente o mesmo. Ele não está sujeito a mudança em seu ser, nos seus atributos ou nas suas determinações. Tiago 1,17 mostra que nele não há mudança ou sombra de variação. O que ele diz hoje vale eternamente. Ele não vai alterar nada na sua essência e nada na sua palavra. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Para sempre. Não muda mais não. A gente hoje tem umas 25 a 30 versões de Bíblia. Tem até umas que não dão muito certo. Umas que as pessoas tentam inventar. Mas se você pegar da Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, King James e por aí vai, você vai perceber uma coisa. A essência da mensagem é a mesma. Ah, mas tem uma palavra aqui diferente. Compare com a outra. Mesma coisa. Talvez um vai falar de trevas, outro vai falar de noite, outro vai falar de escuridão. É a mesma coisa. Por quê? Porque ele não permite que a sua palavra seja alterada. É tanto que ele registra na sua própria palavra que quem acrescentar um tio ou um jota, vai se ver com ele. O Salmo 100, versículo 5, que vocês estudaram hoje com o pastor Moisés, nos faz acreditar a mesma coisa. Quando ele diz, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Por todas as gerações permanece a fidelidade do Senhor. A sua misericórdia, o seu amor leal são eternos. O Salmo 33, versículo 11, diz que mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Não tem como Deus mudar. Ainda bem que somos guiados por alguém que não muda. Mas por último eu quero falar sobre a santidade de Deus. Somente Deus é independente, infinita e imutavelmente santo. Eu vou explicar essas três questões. Quando eu digo que Deus é independentemente santo, quer dizer que ele não depende de outro ser para ser santo. Nós dependemos? Sim. Nós dependemos. Se não for o Espírito Santo dentro de nós a nos alertar para o nosso pecado e não tivermos a convicção de que o sacrifício de Cristo nos imputou justiça e transferiu para Ele os nossos pecados, na cruz do Calvário, nós não temos a mínima condição de ser santos. Nós temos que nos santificar. Quem tem que se santificar é porque não é totalmente
santo. Plenamente santo. Mas ele é. Ele é independentemente santo. Ele não depende do homem ou de qualquer outro ser para ser santo. Mas ele é infinitamente santo. Tem dia que a gente está muito santo. Tem dia que a gente está uma bênção. Do começo do dia até o final do dia, a gente está naquele propósito de adorar a Deus. Mas tem dia só misericórdia. A gente parece que não está tão santo assim. Parece que tem dias que a gente sai do 100 para o 20 e às vezes até para o 0. Então a gente não é infinitamente santo. Mas ele é infinitamente santo. Ele está sempre no máximo. Porque ele é todo santidade. Não existe variação na santidade de Deus. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo seguindo a palavra dele. E pedindo a ele que tenha misericórdia na nossa vida e nos oriente para que a gente trilhe um caminho santo. Porque ele é santo. E ele é imutavelmente santo. Não tem nada que faça Deus mudar o seu estado eterno de santidade. Nada. Nele se acha a soma total de todas as excelências morais. Você conhece uma pessoa que é tão boa, tão boa, tão boa, que você diz assim, fulano, só falta ser crente. Muito bom. Pense numa pessoa maravilhosa. E você conhece outras pessoas que você diz assim, fulano é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que, olha, não sei não. Ele é uma placa na igreja. Tão bom que essa pessoa é, tão santa que essa pessoa é. Mas todo ser humano tem o seu calcanhar de Aquiles. Todo ser humano tem um pedacinho do seu telhado que é de vidro. Todo ser humano tem uma dificuldade. Algum pecado, que não é de estimação, mas é a dificuldade da sua vida. Ele luta contra isso a existência toda. Não tem como. Porque a natureza está aqui ainda. Até a gente sair daqui e realmente ser transformado de uma vez por todas e receber o corpo glorificado, esse corpo corruptível vai nos dar um trabalho imenso. Mas em Deus se acha a soma total de todas as excelências morais. Ele é bom, ele é perfeito, ele é santo, ele é imutável, ele é bondoso, ele é paciente. Tudo o que você imaginar de bom e o que você ainda não conseguir chegar lá, no seu entendimento, ele é. Abacuque mostra que ele é pureza absoluta. Capítulo 1, versículo 13, parte aí, diz, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Quando a gente lê o Salmo 93, versículo 5, vê que a casa do Senhor convém à santidade. Quando a gente entra aqui, a gente precisa guardar os pés. Porque a gente está entrando em terreno santo. Pastor, mas aqui são apenas paredes construídas com tijolos, um teto muito bem construído com gesso. Não estou querendo falar do edifício, da construção humana. Até porque elas não limitam ou delimitam o local onde Deus está. Mas eu estou querendo dizer que onde pisar a planta do seu pé, você precisa estar de maneira santa, porque ali está o Deus que é santo. Quando alguém chega aqui na frente e diz assim, meus irmãos, Deus está aqui. Com certeza. Mas isso tem uma implicação fantástica. Como é que eu vou estar diante do Deus que é santo? Eu sei que Ele está aqui. E como é que eu estou diante dele? Eu estou em santidade? Preciso estar. Isso vai ficar muito claro no Salmo 93 e faz todo sentido quando a gente entende que o Deus a quem nós servimos é santo. Não só no que diz respeito à sua casa, mas em todos os aspectos. Eu não posso ser santo apenas quando eu estou aqui. Porque o mesmo Deus santo que está aqui entre nós é o Deus santo que está na minha casa. Então eu preciso ser santo na minha casa. Preciso manifestar esse atributo que é dele. É o mesmo Deus santo que me acompanha para o meu trabalho. Eu preciso manifestar essa santidade no meu trabalho. É o mesmo Deus santo que está comigo no trânsito. Eu preciso ser santo no trânsito também. O Salmo 145, versículo 17, mostra, por exemplo, a santidade de Deus nas suas obras. E ele vai falar,
O Senhor é justo em todos os seus caminhos, é bondoso, é santo em tudo o que faz. Não tem algo que você diga assim, Deus fez isso, e que não teve como propósito mostrar a sua santidade. A santidade de Deus se manifesta na sua lei, que proíbe o pecado, e em todos os seus aspectos. Tem gente que fala assim, mas é uma mentirinha do bem. Para não machucar a pessoa. A verdade dói, mas é necessária. Não existe mentirinha do bem. Quem é que mente? O diabo. Se eu mentir, eu sou filho dele. Consequências lógicas dos nossos pecados. Se eu quero, de fato, ser exemplo e ser filho de Deus, diante de qualquer pessoa, eu preciso andar na verdade. E mostrar essa santidade que é atributo de Deus e que Ele transmite a nós em todos os meus caminhos, em tudo que eu faço. Eu preciso mostrar a santidade. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus santo. Eu fui salvo por um Deus santo. Eu sou guiado por um Deus santo. A santidade de Deus o faz odiar o pecado. E por mais duro que seja, o faz também odiar quem o pratica. Salmo 5, versículo 5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Deus se agrada quando a gente peca? Não. Mas tem uma diferença entre a gente pecar e o ímpio pecar. Qual a diferença? Nós estamos em Cristo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Quando ele fala aqui, odeias a todos os que praticam a maldade, são os que vivem na prática do mal. Deus não se agrada da vida do ímpio. E nós não podemos viver na prática do mal. Nós fomos salvos para estar separados do mal. Estar separados do mal quer dizer estarmos em processo contínuo de santificação. Portanto, diante do Deus totalmente santo, nós temos que nos aproximar com total reverência, como é dito no Salmo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Nada de determinar, nada de declarar, nada de dizer, Senhor, faça agora, nada de exigir. Apenas se prostrar diante do escabelo dos seus pés. Talvez a expressão não seja muito familiar. Na planta dos seus pés. No local mais baixo que você pode chegar. Ou seja, em total, completa humildade. É assim que a gente deve se chegar ao nosso Pai. É assim que a gente deve se chegar ao Deus que é totalmente santo. Meus irmãos, esses são apenas alguns dos atributos de Deus, expostos no livro dos Salmos. É óbvio que a gente não tinha tempo nem condições de falar sobre todos eles em um único sermão, porque os Salmos são muito produtivos na meditação acerca dos atributos de Deus. Vocês viram isso durante essa semana com alguns dos Salmos que foram expostos. Mas com esse aqui eu espero que a gente possa ter refletido sobre tudo que a gente tem feito enquanto cristãos. E se realmente a nossa conduta glorifica a Deus. Se realmente a nossa conduta alegra esse Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que é sábio nos seus decretos. Que é onisciente. Que é onipresente. Que é supremo. Que é imutável. E que finalmente é santo.